Tudo tranquilo o som aí, gente? Perfeito. Vamos começar. Nós somos a banda Hope, composta por Mabel Salvador e Raquel Salvador. Nós somos de Baitaba, na Bahia. Eu sou estudante da UESC e Raquel é estudante do Colégio Estadual, da de Baitaba. E é isso. Cota não é esmola de cicota, não é esmola. Cota não é esmola de cicota, não é esmola. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto e vem cá, só você pode lutar e aprender a respeitar o que o povo preto veio para revolucionar. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução. E nas milhares de nós, cada vez do nosso caminho. E nas milhares de nossos, cada vez que o nosso e nas milhares de nossos, cada vez que o nosso caio. E nas milhares de nossos, cada vez que o nosso pai é feito da espadachim do que do nega, samurai é feita da espadachim do que do nega, feita da espadachim do que do nega, feita da espadachim do que do nega, samurai. E nas milhares de nossos, cada vez que o nosso cai, tanto olho o relógio parar e no silêncio flores dispara, odara, 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 hein? Amor pro canto onde o relógio para e no silêncio o coração dispara, odara, 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 hein? Papá, odara, papá. E eu disse cota não é esmola. Cota não é esmola. Disse cota não é esmola. Cota não é esmola. Disse cota não é esmola. Cota não é esmola. Disse cota não é esmola. Cota não é esmola. É isso, galera. A música é Cota, não é esmola, da Bia Ferreira. Vamos para a próxima. Foi em uma quarta-feira, saí pra te procurar. Andei a cidade inteira, mas cadê você? Cadê você? A cidade é grande, as pessoas muitas, e eu por aí sem te encontrar. Vou pedir a Oxalá, Oxalá quem guia, eita babá, Oxalá quem te mandou.
Tanta volta pra nenhuma resposta, 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 nenhuma resposta, mais um punhado de folhas sagradas pra me curar, pra me afastar de tudo mal, para abre caminho, pode para a raiva, pede branca, passa feliz, abre caminho, pode foi em uma quarta-feira, saí pra te procurar, andei a cidade inteira, mas cadê você, cadê você? A cidade é grande, as pessoas muitas, e eu por aí, sem te encontrar. Um dia Oxalá, Oxalá quem guia, eita babá, Oxalá quem te mandou. Tanta volta pra nenhuma resposta, 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 nenhuma resposta, mais um punhado de folhas sagradas pra me curar, pra me afastar do mal. Isso aí, gente. Banho de folhas da Lua de Luna. Qual é o próximo? Acho que é nada. Você não liga, não entendeu nada, vou resolver o problema dessa mina machucada. Se você não liga, não entendeu, vou resolver o problema dela essa madrugada. Se você não liga, não entendeu nada, vou resolver o problema dessa mina machucada. Se você não liga, não entendeu, vou resolver o problema dela essa madrugada. E vou dar um doce pra ela, trouxe uma cocada pra ela comer sempre que se lembra desse cara. Trouxe um colar pra ela, um colar de prata, pra ela lembrar de mim toda vez que for na balada. E julgue o livro pela capa, sei que ela é mó gata, mas sem dizer que isso não significa nada. Não fique em casa parada, olha pra sua cara, hora de se lembrar que sou seu amor próprio, Sara. Se ele deu mancada, dá uma segurada, ninguém merece ser tirada de otária. Meu sentimento fala, conversa com a alma, e na mente porque merece ser respeitada. Sou uma mulher de garra, preta de quebrada, e o conforto que eu tenho é meu dinheiro que paga. Seja lá nos prédios, na favela, eu tô em casa. Faço um rap bem feito que é pra não me faltar nada. Eu vou ficar milionária, milionária, sem nunca depender de um homem pra ter minhas paradas. Faço minha caminhada, caminhada. Sou um exemplo vivo de mulher que não se cala, mano. Se você não ligar, não entendeu nada, vou resolver o problema dessa mina machucada. Se você não ligar, não entendeu nada, vou resolver o problema dela essa madrugada, mano. Se você não ligar, não entendeu nada, vou resolver o problema dessa mina machucada. Se você não ligar, não entendeu nada, vou resolver o problema dela. É isso aí, gente. Muito obrigada, meninas. Foi incrível, eu adorei, de verdade.
Gente, o Instagram da banda já está aqui no bate-papo para que vocês possam acompanhar esse trabalho incrível. E é isso, muito obrigada por ter aceitado participar dessa tarde. Vocês abrilhantaram a abertura do nosso segundo ciclo de palestras. Muito obrigada. Nós que agradecemos pelo convite. Perfeito. Gente, vou passar alguns informes para que vocês possam estar atentos. Nós vamos, né, disponibilizar no final das das palestrantes, a lista de presença, aqui mesmo no bate-papo, então vocês não precisam estar colocando o e-mail nem o nome agora. Vocês vão acessar o link e vão colocar lá, assinar os seus nomes e colocar os e-mails para que sejam enviados certificados. Vi que já tiveram alguns questionamentos aqui no bate-papo sobre a questão dos certificados. Caso vocês participem nos 2 dias de live, terão 4 horas de carga horária. Caso participem apenas de um dia, terá metade da carga horária. E se vocês tiverem alguns questionamentos, também vamos ter um momento ao final de cada fala das palestrantes para vocês colocarem as dúvidas de vocês. Bom, a live 1 tem como tema a mulher negra e a luta pela conquista do seu espaço. Teremos a palestrante Marissa Romão, que já deu um pequeno spoiler sobre quem ela é. Ela que é bacharel em enfermagem pela Universidade Estadual de Feira de Santana, digital influencer e trabalha com a valorização da autoestima das mulheres negras. Marissa, pode começar, quando se sentir confortável. Olá, gente. Emília já deu uma introdução aí sobre mim. Também já acabei falando um pouco. E eu vou falar hoje para vocês sobre a importância da produção de conteúdo por mulheres negras. Eu que trabalho aí nessa rede social e também recém-formada agora em enfermagem pela UFES. Vou começar falando como a mulher negra traz como referência essa produção de conteúdo para outras mulheres. Visto que é importante não apenas a gente produzir, mas consumir esse conteúdo feito por mulheres negras, inclusive pela população negra, né? Outro ponto que eu vou falar para vocês nessa questão de digital influencer, até mesmo dentro da academia de enfermagem, é a não valorização do trabalho da mulher negra. Visto que a gente tem que produzir 2 vezes com mais qualidade para a gente conseguir chegar num patamar de valorização em relação às pessoas brancas. Isso é um fato que eu sinto e outras pessoas que criam conteúdo na internet também demonstram, né, esse sentimento visto nessa questão. Essa não valorização do trabalho, a gente sabe que traz consigo o racismo junto com ele, né, que é algo presente, é algo que realmente machuca e que desestimula, de certa forma, nessa questão da produção do conteúdo. Eu trabalho hoje, né, como a Emília já falou, com a valorização da autoestima da mulher negra. E o que é essa autoestima? Muita gente está pensando que a autoestima está só relacionada com a questão estética, com a questão da beleza, da gente se sentir bonita, justamente nesses pontos. Mas outra coisa que eu quero pautar para vocês, que a autoestima ela está relacionada também com a capacidade da gente produzir algo, ou efetuar algo, de forma que a gente consiga chegar no objetivo. E isso está totalmente relacionado com essa produção do conteúdo, com o nosso trabalho, seja ele com digital influencer, ou seja ele como enfermeira. A gente precisa colocar que é justamente, como é que eu posso falar? Essa autoestima está relacionada a todos esses pontos. E o que é que a gente traz? Que justamente trabalhos realizados pelas mulheres negras não são tão valorizados como deveriam. A gente tem que produzir mais, a gente tem que trabalhar mais justamente para a gente conseguir essa valorização. E outra coisa que eu vou falar para vocês é que a beleza, né, que é outro ponto que eu falo na autoestima, ela está sendo a beleza em preto, no caso, ela só está sendo vista agora.
as pessoas estão vendo beleza em preto agora, estão valorizando o trabalho em preto agora, justamente porque pessoas brancas estão designando algumas funções ou algumas estéticas que as mulheres negras aparentam, e realmente esse processo de pessoas brancas adquirirem alguns conceitos, alguns padrões, algumas coisas das pessoas negras, traz com que esse trabalho, essa estética seja mais bem vista do que somente a pessoa preta ter. Um caso que eu vou falar para vocês foi recentemente uma digital influencer, que eu até comentei sobre, que fez preenchimento sobre, nos lábios e tal. E acabou que a gente sabe que os lábios grossos é uma característica predominante nas mulheres negras e na população negra. Não estou dizendo que pessoas brancas não tenham, mas isso é uma característica predominante da nossa cultura. E acabou que eu fiz um comentário, né, sobre isso. E o que acontece? Ela acabou falando que existem pessoas brancas que também têm traços, negroides e tudo mais. E o que eu quero falar para vocês é que justamente esse fato de ela estar mostrando a estética negra de uma forma, como é que eu posso dizer, mais espontânea, no caso, traz com que essa aceitação dos traços sejam mais fáceis do que a gente está lutando, entendeu? Todos os dias, para poder inserir que nosso padrão é bonito, que a gente é bonito. Então, justamente, são várias coisas que eu tenho que falar em relação a isso. Outra coisa é que as pessoas acham que as pessoas negras que criam conteúdo na internet, a maioria das pessoas, pelo menos, só tem o racismo para poder falar, só tem a militância para poder falar, que a gente só aborda só esse tipo de conteúdo, que a gente não pode falar de beleza, que a gente não pode falar de moda, entendeu? E aí eu pelo menos luto para a gente poder sair um pouco dessa vertente. Claro que a gente tem que se posicionar quando acontece alguma coisa, ou que a gente tem que demonstrar nossa opinião em relação à nossa causa, mas as pessoas às vezes acham que a gente que é criadora de conteúdo negra só tem este conteúdo para poder abordar na rede social. Justamente, um fato que eu posso citar para vocês é essa explosão do Black Lives Matter, né, que todo mundo falou, vidas negras importam e tal, deram visibilidade para a gente, justamente para isso, para a gente poder abordar sobre esse tema. Mas espera aí, a gente não só tem isso para poder falar na rede social. Porque quando a gente fala sobre beleza, sobre estética, sobre moda, tu não valoriza tanto quando a gente fala sobre um tema militante? Entendeu? É uma coisa que a gente fica assim se perguntando. E outra coisa essa explosão do Black Lives Matter, onde várias pessoas brancas demonstraram, se autodeclararam antirracistas, apoiaram, e tipo, a gente vê que foi aquele boom, mas que simplesmente hoje a gente não tem mais essa discussão. Foi justamente só naquele momento, mas sim, tu é antirracista, o que é que tu tá fazendo para apoiar a causa? Sabe? São as coisas que eu fico assim pensando, que muita gente também se apropriou desse tema para ganhar visibilidade, o que é, sabe, uma coisa assim que realmente fica chateada, porque a gente está lutando todos os dias para a gente poder alcançar um objetivo, ter um respeito, ter uma visibilidade, trabalhar de uma forma que a gente consiga expandir o nosso conteúdo, e aí as pessoas, durante um momento, se apropriam daquilo para poder ganhar views, para poder ganhar visibilidade. E é uma coisa que a gente tem que se pensar durante essas questões. Outra coisa que eu vou falar para vocês é a importância da gente não só consumir, mas valorizar quem produz o conteúdo. Porque muitas vezes a gente espera uma valorização, até da própria militância, mas a gente acaba não achando essa valorização. Muita gente se espelha em mulheres negras, mas acaba não valorizando tanto um trabalho como deveria.
entendeu? Justamente por essa pessoa não produzir tanto, ou ter dificuldade na produção, ou o conteúdo não ser de qualidade. Por isso que eu falo, a gente que é criador de conteúdo, a gente que é empreendedor negro, a gente tem que trabalhar 2 vezes com mais qualidade para poder a gente chegar numa valorização. Às vezes, uma pessoa branca só tem uma coisa, mas pelo fato dela ser branca, ela já está privilegiada naquilo ali. E a gente não, a gente tem que lutar, a gente tem que ver isso, tem que ver aquilo. E às vezes a gente, isso até desestimula na produção de conteúdo, porque a gente faz uma coisa tão maravilhosa, mas a gente acaba não tendo tanto reconhecimento justamente porque a gente é negro. Simplesmente por esse fato. Entendeu? Isso é uma coisa do racismo estrutural também, que já vem nessa questão, justamente nessas 2 vertentes aí. E eu tenho que falar para vocês também que essa questão da valorização do trabalho, eu percebi não só como dentro dessa linha de digital influencer, de criadora de conteúdo, mas dentro da própria academia de enfermagem mesmo. Porque, tecnicamente, o que eu posso falar é que meu curso, ou nosso curso da Malu, não sei das pessoas que estão aqui na live, é um curso elitizado, ele é um curso branco. Eu queria perguntar para vocês, quantas professoras negras dentro da academia vocês tiveram? Porque eu tive pouquíssimas, e olha que eu estudava numa universidade pública, né? Não era nem uma universidade assim particular, tá, onde as pessoas têm mais acesso, né? Mas eu estudava na universidade pública, então era difícil eu ver professoras negras dentro do curso, gente. Eu buscava, sabe, aquilo de ter uma inspiração, de ter uma enfermeira negra. É por isso que eu falo que é extremamente essencial essa produção de conteúdo, essa produção de trabalho com mulheres negras, porque traz pra gente uma referência tão grande que vocês não têm noção, que a gente olha para aquela pessoa e fala, nossa, eu quero ser assim, porque eu não tive isso dentro da minha faculdade toda, o que é que está acontecendo, que não tem mais mulheres negras aqui, sendo que o meu curso é um curso feminino, né, tecnicamente, hoje tem mais homens também, então, mas predominantemente é um curso feminino, e cadê as professoras desse curso, gente? É isso que eu ficava assim, cadê as mulheres para me inspirar e falar, meu Deus, me dá a mão aqui, porque querendo ou não, as pessoas brancas não sentem o que a gente sente. Isso é uma coisa que eu quero falar para vocês. Não adianta você falar que, eu entendo o que você sente, eu tenho até um amigo negro, não tem como uma pessoa falar que sente a mesma coisa, porque realmente só quem vive, só quem sente na pele sabe o que está acontecendo. E aí eu buscava dentro desse curso, eu acho que eu fui, deixa eu ver, já no 6º semestre, que eu tive uma referência enorme de uma professora maravilhosa, que ela simplesmente é uma referência hoje na UFES, que eu realmente me identifiquei com ela, não pelo fato de ser negra, mas pela toda a história de luta dela até ser uma doutora em enfermagem, sabe? E abordar isso é muito, muito, muito gratificante. Outra coisa que eu quero falar para vocês é a questão, mulher negra com autoestima é soberba? Porque tem muita gente que confunde. Tu você se acha demais, olha que menina soberba. Mas o que a gente tem que entender que essa autoestima da mulher negra, ela é construída. Quantas vezes no colégio você já chegou e várias pessoas riram de você por causa do seu cabelo, por causa da sua boca, que era grande, por causa disso, daquilo que você ia de trancinha. Hoje eu achava que isso era bullying. Hoje eu já tenho uma visão de que isso é racismo. Hoje eu já tenho essa visão. Então, não adianta uma pessoa chegar para tu e dizer que você se acha, que você é isso, que você é soberbo, pelo fato de você se amar, sendo que antigamente, hoje nem tanto, mas antes, naquele período da escola, tudo que você tinha, todos os seus traços eram considerados como feios. Hoje você sabe que não. Hoje você descobriu que não. Hoje você já tem uma visão de eu sou bonita, meu cabelo é maravilhoso, minha pele é linda, eu tenho noção disso. Então, quando a pessoa chegar para você e dizer que você é soberba, a gente tem que dar um stop por aí. Epa, minha autoestima, ela foi criada, eu me acho bonita, então não dá para você me dizer que eu me acho, eu sou soberba por este motivo, entendeu? É uma coisa que a gente tem que falar, que
sempre há essa confusão de que a mulher preta que se acha bonita, que se arruma demais, que tem essa autoestima elevada, ela é soberba. Sendo que, nossa, isso nem sempre foi assim, né? Tudo que a gente tinha, todos os nossos traços estéticos sempre foram considerados como coisas assim que eram fora do padrão. Uma coisa que eu queria falar para vocês é tipo, durante a escola, quantas meninas não foram consideradas como feias ou não perderam um bebê que nem aquela amiga branca? É uma coisa que eu fico assim questionada, porque justamente esse padrão de estética na escola, ele é muito opressor, principalmente em escola particular. Meninas negras que estudaram em escola particular, que foi o meu caso, sabem muito bem disso que eu estou falando. A escola era muito cruel com as meninas negras, justamente por esse fato da estética. A gente tinha que estar sempre com o cabelo alinhado, sempre. Eu vim descobrir meu cabelo de uns 3 anos pra cá, quando eu entrei na UF. Mas no tempo de colégio, eu tinha que estar com meu cabelo alinhadíssimo, sabe? Padrão, daquele jeito. Porque senão eu não estava apta a estar no colégio. Entendeu? Era isso aí. O padrão era exatamente esse. Vou falar para vocês também, né, sobre um dos trabalhos que eu desenvolvo, que é, hoje, agora com essa pandemia, está muito mais difícil, mas é um coletivo de mulheres negras, né, que eu tenho. Também tem um projeto de viagens com mulheres negras, que eu também quero expandir, justamente que a gente pode chegar em tudo que é lugar. A gente tem condições de viajar, vamos viajar. Tem uma oportunidade de fazer isso, vamos fazer isso. Entendeu? Porque justamente essa não valorização do trabalho dói demais. Dói demais. E é importante, como eu falei para vocês, não só a gente produzir, mas a gente consumir também trabalhos feitos por mulheres negras e por homens negros também. Né? Outra coisa que eu falo para vocês é que sempre abordam mulheres negras como rivais. Não sei se vocês já perceberam isso, mas sempre tem aquela rivalidade entre uma preta e outra, porque uma se acha ou alguma coisa assim do tipo. Mas isso é uma coisa relacionada também ao racismo para simplesmente separar a nossa população. O que eu indico para a gente é que a gente tem que se aquilombar, porque justamente já tem toda essa vertente do racismo, da opressão. A gente tem que lutar não só contra o racismo, mas contra o machismo também. Então, nossa luta é dupla. Entendeu? A gente tem que estar lutando aqui contra o racismo para resistir e tudo mais, mas a gente tem o machismo também. A gente está lutando 2 vezes mais do que os homens negros. Tem essa vertente. Entendeu? Então, acho que a gente tem que se aquilombar mesmo. Claro que a gente não vai gostar de todas as mulheres que a gente encontra, mais tipo, eu sou daquelas pessoas que já vejo uma black na rua e já fica assim, meu Deus, que maravilhosa, sabe? Eu sou daquelas assim, meu Deus, que preta, sabe? Eu sou daquelas assim que, tipo, não vou mentir pra vocês que já tive esse relacionamento de, tipo, de ficar rixa com outra mulher negra, mas hoje eu já tenho outra visão de outra coisa, porque a gente já tá passando tanta coisa, a gente tem que lutar todos os dias. Outra coisa, quanto mais a gente se aquilombar, mais força a gente vai ter para lutar contra essas vertentes. Então é isso, eu acho que eu consegui expor um pouquinho do que eu gostaria, mas uma coisa que eu digo para vocês, valorizem o trabalho das mulheres negras, seja na internet, seja na enfermagem, sabe? Porque, tipo, eu hoje, dentro da academia, já formada, né? Mas hoje eu tenho uma visão que passei por várias situações de racismo que hoje, se acontecesse hoje, o conteúdo seria totalmente diferente, sabe? Às vezes a gente tem medo de não estou falando de professor, mas às vezes acontece uma situação que a gente vê alguma coisa assim, mas a gente não pode falar, às vezes, por não querer somar nota baixa, ou ser perseguido por professor, ou alguma coisa assim, mas a gente sabe o que está acontecendo, né? Mas é isso, eu quero que vocês tenham essa reflexão, valorizem mesmo o trabalho das mulheres negras. E você que é mulher negra, que quer ser empreendedora, quer criar conteúdo na internet, quer ser valorizado em algum tipo de trabalho, só persista, corra atrás, não abaixa a cabeça. Se alguém te chamar de soberba, fala, não, sou soberba mesmo, me amo, sou maravilhosa, não posso fazer o quê? Nasci assim, sabe?
E a gente não pode abaixar a cabeça, porque quando a gente abaixa a cabeça, as pessoas pisam. A gente tem que sempre estar com a cabeça levantada pra gente mostrar, ó, eu posso, eu vou fazer, e eu sou isso. Muito obrigada. Incrível, como sempre. Gente, antes de eu falar qualquer coisa, sigam Marissa, vamos deixar aqui o Instagram dela para que vocês possam acompanhar. Eu conheci Marissa não tem muito tempo, mas eu fico encantada com todos os conteúdos dela. É muito importante ter uma representatividade tão forte. E também Marissa daqui de Feira, né? Então, além de ser feirense e enfermeira, torna ainda algo mais forte. Marissa, eu vou estar lendo para você agora algumas coisas que colocaram aqui no bate-papo. Vinícius Lima Soares colocou que é muito importante fortalecermos a nossa beleza e descolonizar o padrão de beleza. Sim, Ele falou também sobre a questão de que temos que ocupar diversos espaços e assuntos. Beleza, intelectualidade, somos pessoas com múltiplas possibilidades. Muitos não enxergam isso, né? exatamente o que eu falei. Tem muita gente que acha que a gente só tem esse conteúdo justamente para a gente vir com uma história de luta, de estar falando sobre isso, de estar resistindo. Então as pessoas acham que a gente só tem realmente esse conteúdo para trazer. Mas a gente pode ser enfermeira, a gente pode ser médico, a gente pode ser digital influencer, a gente pode ser várias coisas. E as pessoas acham que a gente só está limitado naquele ponto. A gente só pode abordar sobre isso, entendeu? E é realmente uma coisa que a gente tem que estar quebrando, como ele mesmo falou, descolonizando isso, para chegarmos nos espaços que a gente merece, que a gente merece. A gente passou, nossos ancestrais passaram por vários anos de escravidão, que a gente tem que estar agora no luxo, porque a gente trabalhou. Nossos ancestrais trabalharam para os brancos estarem aqui desse jeito, luxando, todo mundo lindo, todo maravilhoso, mas a gente merece estar, ó, no auge também. Perfeito. Colocaram aqui sobre essa questão de ter pouca representatividade na universidade. Micaela disse que teve 2 professores negros em toda a vida. João Lucas colocou que um questionamento muito pertinente e importante, independente dos custos. É muito difícil ver professores negros e negras dentro do espaço da academia. Justamente o que eu falei com vocês, da gente ter esses professores negros como referência, ainda mais que a gente está entrando nessa academia, a gente quer uma referência que a gente se olhe e veja como futuro profissional. Mas isso eu acho que seja justamente pelas portas que dão à população negra. Graças a Deus, a gente tem as cotas, né, que ajudam a gente a entrar na universidade. Mas, de certa forma, eu acho que isso deveria ser trabalhado, a educação deveria ser mais expandida justamente para a gente poder agregar a população negra dentro do espaço acadêmico. Eu acho que a gente tem que ver isso aí, mas que é realmente um ponto a ser tratado, viu? Gabriele Souza trouxe que ela fez um curso de exatas onde a sua grande maioria dos alunos eram brancos, sendo assim ela era a única aluna negra e mulher da sala, e não teve nenhuma professora negra durante os anos acadêmicos. Micaela também trouxe que ela é a única negra da turma. Não, isso de ser a única negra da turma é uma coisa... Na minha sala, não. Eu acho que tinha umas 3 ou 4, mas a gente percebia que, tecnicamente, o curso era um curso branco, elitizado, sabe? De certa forma. E a gente busca ter referências, tentar se aquilombar de certa forma, né? Porque tem uma amiga minha também que fazia a parte Thaís, que eu... meio que Thaís chegou, ela fez transferência externa, eu acho que se eu não me engano, e entrou na UFES, e aí eu falei, Thaís, já assim, no primeiro dia, ela é negra também, e eu, venha fia comigo aqui, sabe? Porque, tecnicamente, a gente sabe que ser sozinho num curso é muito difícil, ainda mais quando a gente não, tecnicamente, se identifica, né, com as pessoas. João Lucas colocou que, como estudante de pedagogia, ele pode dizer que a escola é um dos ambientes mais opressores nos quais entramos na primeira infância. Sabrina colocou... E eu fui uma mulher preta que estudou a vida toda em escola particular. Então, eu pude acompanhar realmente a opressão. Hoje eu tenho uma visão, sabe? Eu fui até uma discussão que eu vi no Twitter sobre a menina falando isso, dela ter um relacionamento e tal. Eu falei... Na minha época não tinha relacionamento, não. Eu vim perder o BV, sabe? Quando no 3º ano. Já saindo, assim, foi uma coisa totalmente aleatória. Mas, assim, namorado na escola, difícil.
Difícil. E era uma coisa que mexia com minha autoestima, porque eu não me sentia bonita. Apesar de eu falar assim, meu Deus, sabe? Mas, não sei, era uma coisa que eu não me sentia bem, não me sentia bonita, não achava assim que eu era maravilhosa. Hoje em dia eu falo, meu Deus, tava louca naquela época, né? Mas eu sei o que era justamente esse sistema opressor, que a escola realmente ela é cruel mesmo. A Sabrina colocou algo interessante, porque ela sempre estudou em escola pública e também sempre teve o preconceito. Porque a gente sabe que é algo enraizado, às vezes, da família, da criança ou da pessoa, já dá aquela carga e a criança já chega na escola já pronta para atirar, sabe? De justamente oprimir aquele que não é igual a você e tal. Mas eu acho que essas coisas aí tem que vir já de casa mesmo, da gente poder educar nossos filhos, para poder entrar na escola. Hoje eu tenho medo de uma criança minha na escola, não vou mentir, porque justamente eu já passei. Então a gente já fica, assim, sabe, com medo de acontecer alguma coisa, mas eu acho que a gente tem que educar mesmo a criança a se amar, a falar que seu cabelo é lindo, mostrar a vertente do cabelo crespo para a criança, sabe? De como ela pode ser bonita e tal. É uma coisa que a gente tem que trabalhar nessa questão. Antes de fazer um questionamento de Lisandra, João Lucas colocou que muito boa a sua fala. O aquilombamento é o único caminho possível para a emancipação e libertação das mulheres pretas e do povo preto. Agora, Lisandra, é uma coisa que eu falo sempre, a gente não pode ser inimigo do nosso povo, a gente tem que estar aqui, ó, um se apoiando no outro, falar, olha, me dá a mão que eu seguro a tua e a gente vai junto. Porque se a gente se segregar, é justamente aí que o racismo vai entrar e a gente não vai conseguir alcançar os nossos objetivos. Lisandra trouxe um questionamento. Marissa, como digital influencer, você consegue traçar o perfil das pessoas que dão visibilidade, consomem o conteúdo produzido por vocês ou outras mulheres negras? Se sim, essas pessoas são majoritariamente da comunidade negra e acha que a comunidade tende a se apoiar mais? Seguimos na luta. Justamente isso. Meu conteúdo, hoje em dia, vamos supor, 80% do público são mulheres negras. Eu já tenho uma plataformazinha no Instagram, né, que diz onde são mulheres e homens. Eu já observo ali que são 80% do meu conteúdo são mulheres, e dentro dessas mulheres, a predominância são mulheres negras. Elas realmente se veem no conteúdo que eu posto, que eu falo. Não falo só de beleza, falo algumas questões de autoestima, porque eu vejo necessidade, simplesmente da militância, eu vejo necessidade de estar abordando esse conteúdo. E uma coisa que eu falo é justamente se você já se amou hoje. Que a gente, como eu falei, a autoestima ela não está totalmente ligada à estética, mas também à capacidade da gente poder resolver algo ou produzir algo, entendeu? Mas meu conteúdo, simplesmente, ele é o perfil. São mulheres negras que se veem, que se inspiram em mim. Uma coisa que eu trago sempre é a mudança de cabelo, porque eu acho que as mulheres negras, graças a Deus, têm essa versatilidade de poder mudar e ser a mulher que ela quiser, sabe? Mas é justamente isso. Radassa Tru. Marissa, você falou um pouco sobre como é vista as mulheres negras nas redes sociais e que você vê como há uma exigência para falar sobre militância. Gostaria que você falasse mais sobre isso, como você lida e como lida com o seu público. Pode repetir? Eu não ouvi direito. Ela colocou, você falou um pouco sobre como é vista as mulheres negras nas redes sociais e que você vê como há uma exigência para falar sobre militância. Gostaria que você falasse mais sobre isso, como você lida e como lida com o seu público. Como eu tinha falado, essa exigência de nós, criadores de conteúdos negros, está abordando o tempo todo sobre racismo, sobre militância, sobre isso, sobre aquilo. Eu acho que meio que segrega a qualidade da gente produzir outra coisa que não seja isso.
Justamente porque a gente já vem dessa história opressora, já vem dessa luta diária. Então as pessoas acham que a gente só tem isso aqui para falar. Mas a gente tem outra vertente. Eu busco mesclar meu conteúdo, não só falar sobre isso, mas falar de beleza também, porque a gente sabe que o padrão estético de beleza é totalmente diferente da mulher preta. E aí eu busco mesclar justamente, a gente falar de penteado, a gente falar de maquiagem, a gente falar de autocuidado, skincare, entendeu? E de amor próprio mesmo. Não só nessa questão aí da militância. Prontinho. Marissa, aqui tem inúmeros elogios que você vai estar lendo quando finalizar a sua fala. Amo. Não, teve algo que me marcou aqui. Suelis Bentes colocou. Não queria que acabasse essa live. Estava tão triste e agora me alegrei. O poder de uma mulher preta. Gente, tem uma pergunta aí. Ô, Emília, desculpa. De Não, Rafa isso. Santos, que eu Isso. achei essencial. Não, E perfeito. ele fala, ou ela, não sei. Marissa, como reagir e lidar com meninas brancas do trabalho ou da escola que colocam trança? Já me deu um tiro. Isso pode ser considerado apropriação cultural? Bastante. Bastante. É uma coisa que eu fico, sabe, chateada em relação a isso. Pessoas brancas usando um trança. Inclusive, foi uma discussão no Twitter sobre isso, que uma pessoa falou, mas uma pessoa de cabelo alisado não está se apropriando da cultura branca também? Foi uma resposta justamente por essa discussão que eu tive. Mas uma coisa que eu quero falar para vocês, que o cabelo liso, ele não é 100% da cultura branca. Inclusive, indígenas têm cabelo liso e eles não são brancos. Uma coisa que eu quero falar para vocês. E, se eu não me engano, tem uma tribo na África, onde as pessoas negras têm cabelo liso também. Mas só que as tranças, elas foram desenvolvidas pelos negros justamente para poder, se eu não me engano, na Angola, para poder ser uma rota de fuga para os quilombos. Isso é uma história que está sendo investigada, mas tecnicamente foram isso, e foram eles que desenvolveram. As pessoas tentam justificar a apropriação cultural com outras justificativas, mas isso aí não cabe, sabe? Não cabe mesmo. Perfeito. Rosana colocou que maravilha ouvir sua fala. Nos fortalece na luta constante pelo nosso lugar de fala. Isso. Tem uma pessoa falando aí, Micaela, isso, a semente de grãos, eles precisavam colocavam os grãos na Marissa, só um boca. instante. Gente, é preciso que vocês desliguem o microfone, porque tá dando microfonia. Ó, Gerciena Barbosa postou alguma coisa aí sobre o cabelo alisado de mulheres negras. Pronto, você tá me ouvindo? Vocês me escutam? Pronto, aqui tava dando retorno. É o microfone de alguém que tá ligado. Pronto, agora pronto. Gente, vocês estão ouvindo bem agora? Tô sim. Pronto. Gerciena Barbosa, ela traz uma questão, né, que é a questão do cabelo alisado entre mulheres negras na tentativa de escape do racismo, que elas estão sujeitas, portanto, não tem nada a ver com a apropriação, e sim com a defesa. Isso é uma questão que a gente tem que falar, que às vezes as mulheres negras não se sentem bem com o seu cabelo crespo, justamente porque o cabelo crespo, ele traz, além da estética, porque eu acho meu cabelo maravilhoso, não tenho nenhum problema com ele, lindo, maravilhoso, mas tem gente que não se sente bem com o cabelo. Então isso vai, além da autoestima, traz a questão cultural, porque o cabelo não é só estética. Meu cabelo crespo traz resistência, traz militância, traz cultura, entendeu? E a carga que a gente traz quando a gente assume o cabelo é muito maior. Então, quando você está com o cabelo alisado, tecnicamente você está
aceito na sociedade e não carrega tanta coisa quanto uma mulher com um cabelo negro crespo, um cabelo crespo assumido carrega, justamente por essas vertentes. Mas a gente tem que ter cuidado hoje em dia também para quando não sair de um padrão, entrar no outro. Porque antigamente tinha essa ditadura do cabelo liso, alisado. Inclusive, eu passei por essa ditadura. Eu comecei a dar química com uns 7, 8 anos de idade. Acho que a maioria das mulheres negras começaram a dar química nesse período aí, na infância e tudo mais. E hoje em dia a gente tem um boom de mulheres que assumiram o cabelo e a gente tem que ter cuidado para não sair, entrar nessa ditadura também do cabelo cacheado. Porque, tecnicamente, hoje, uma pessoa que não... A gente pode sofrer também coisas dentro da própria militância. Por você não estar assumindo seu cabelo negro, você é menos negra. Sabe? Por você estar usando um cabelo mais liso, você é menos negra. Isso a gente também tem que ter cuidado de não sair de uma militância, de um padrão, e entrar em outro. Sabe? São várias questões. Eu, infelizmente, sofri alguns ataques por estar usando lace, uma lace de cabelo liso. Quem não sabe o que é lace, é tipo uma peruca que as mulheres dos Estados Unidos usam, que ela tem a divisão do couro cabeludo. E eu sofri ataque da própria militância por estar usando lace, por eu estar mudando de cabelo, sabe? Dizendo que eu não estou me assumindo negra justamente por causa disso. Eu falei, epa, minha militância vai além do meu cabelo, né? Porque eu estou mudando hoje, mudando ontem, que eu estou deixando de trabalhar no seu trabalho. Por isso que eu falo, a gente tem que ter cuidado de sair de um lugar e parar em outro, que justamente aborda a mesma vertente. Tem que ter cuidado com isso. Marissa, vamos finalizar esse rodízio de perguntas com a de Rosana Cristina, que ela perguntou como você avalia a questão da solidão da mulher negra. Ai, meu Deus, obrigado por essa pergunta. É uma coisa que as pessoas até duvidam que exista essa solidão da mulher negra. Hoje em dia, algumas das mulheres negras buscam por um relacionamento afrocentrado. Eu mesmo busco por um relacionamento afrocentrado. Mas, às vezes, é muito difícil, justamente porque o homem negro, não pela sua educação e tudo, vê a mulher branca como se fosse o padrão certo para ter um relacionamento. E aí acaba que a gente, que é mulher negra, tem que se relacionar com o branco também, justamente porque tem essa questão de a gente não conseguir, como é que eu posso falar, alcançar esse relacionamento afrocentrado. Mas isso aí já está na característica do homem negro, justamente por ele já ter esse padrão branco, como mulher negra, mulher branca de cabelos longos, o crespo não é tão bonito, justamente por são curtos, de ser crespo, sabe? E justamente existe a solidão da mulher negra, justamente por causa dessa vertente aí, do homem negro ver a mulher branca como o padrão de relacionamento. E aí a gente acaba, né, entrando nessa solidão da mulher negra, nessa questão aí, justamente por não ter esse relacionamento afrocentrado que a gente desejaria. Perfeito, Marissa. Vamos terminar aqui, você vai lendo todos esses elogios para você. Foi incrível, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Então é isso, gente. O Instagram de Marissa já foi colocado aqui no bate-papo, se não me engano, mas vamos colocar novamente. E é isso, muito obrigada por você ter colocado coisas tão importantes para nós. Eu que agradeço. Obrigada, Marissa. Então, vamos estar dando continuidade à nossa live. Vamos passar agora a fala para Laila Thaís. Ela que é mulher preta em movimento, candomblessista, mãe, jornalista, mestre em comunicação, militante da Auto-Organização de Mulheres Negras de Sergipe, do Movimento Negro Unificado de Sergipe e do Fórum de Entidades Negras de Sergipe. Laila, quando se sentir confortável, pode começar. E vamos manter a mesma forma. Caso vocês tenham questionamento, vamos ter um momento no final. Eu nem percebi que o microfone estava fechado. Boa tarde a todos e a todas, né? Primeiro eu queria agradecer o convite, parabenizar a Marissa Romão, foi linda, eu peguei a fala, né? Infelizmente na metade, porque eu estava trabalhando até quase agora, trabalho na Secretaria de Assistência Social, então o fluxo não para, né? Alguns serviços são essenciais ainda.
Mas eu queria muito agradecer o convite do centro acadêmico, né, e do diretório. Para mim, assim, é uma honra, um convite que parte do movimento estudantil, né? Eu também fui forjada, a minha militância ela foi forjada, né, nesse meio que foi o movimento estudantil, foi muito importante para mim. Acho que foi através do movimento estudantil que a minha identidade, muita coisa da minha trajetória, da minha caminhada foi fortalecida, né? Inclusive, a minha militância, trazer com mais orgulho a identidade, né, de ser mulher negra, foi graças a esse encontro bonito com o movimento estudantil de comunicação, né, que é a minha área. Meu nome é Laila, eu sou jornalista, tenho mestrado em comunicação, e por ser mulher negra, né, a gente não dissocia a nossa vida, né, e a nossa realidade de nada da nossa prática, né, do nosso cotidiano. Então a gente carrega muito da nossa identidade para diversos segmentos onde a gente atua, né? Então, o movimento estudantil para mim foi isso, né? Foi um espaço onde eu pude também vivenciar a minha identidade. O racismo foi algo que eu sempre reconheci na minha vida. A gente às vezes ouve muita gente que tem experiências diferentes com o racismo, né? Dizer, eu só percebi o racismo na fase adulta, né? Ou na adolescência. Eu acho que eu sempre soube que era negra e sempre percebi o racismo, né? Porque desde a mais tenra idade, né, ainda criança, quando já comecei a diferenciar, né, o que é um palavrão, o que é uma ofensa, de um elogio, de um acolhimento, o racismo apareceu na minha vida, né? Eram outras crianças brancas que eram extremamente, né, violentas e xingavam, né, e achincalhavam. Então eu acho que a gente se percebe negra e negro pela diferença, né? Quando o outro aponta também essa diferença, né? Quando o outro. Então, eu sempre soube, eu cresci sabendo que era uma menina negra, né? E toda menina negra, ela cresce desconfiada, né? A gente cresce pisando em ovos, a gente cresce às vezes pedindo para que as pessoas não nos notem, porque ser percebida carrega o peso também, né? Da violência racial. Então, sempre soube o que é ser menina negra, acho que desde o primeiro palavrão, né? Então, a nossa vida, a nossa trajetória como mulher negra é esse constante lidar, né, com o outro e o ódio do outro, né? E com o que a gente sente por nós mesmas, né? E o que a gente sente também a partir dessa diferença que é trazida para nós, né? Então, ai, João Lucas, amo um amigão aqui, que eu vi aqui o comentário. Né? Então, assim, é importante apresentar, né, e apresentar também essa trajetória. Eu entro na Auto-Organização de Mulheres Negras Regiane Maria, né, que é uma auto-organização de mulheres negras, como o nome já diz, após uma experiência num coletivo misto de mulheres. Né, e o coletivo misto de mulheres, ele me trouxe uma série de aprendizados e uma série de traumas. Traumas esses que eu ainda não consegui trabalhar, mas ainda vou conseguir aí em alguma sessão dessas de terapia. E por que traumas? Né? Porque a gente vivencia uma série de experiências onde a nossa experiência enquanto mulher negra ela é minimizada em prol de pautas que são tidas como pautas mais importantes, né? Que são pautas coletivas, como se as opressões elas não tivessem cor, né? Elas não tivessem sexualidade, né? Então, gênero, né? É uma coisa só. Então, quando você está num coletivo misto, muitas vezes a sua dor enquanto mulher negra, ela é secundarizada, ela não é ouvida. E aí, realmente, a gente começa a viver um processo como se, será que você está ficando doida, né? Será que você está insistindo em algo que está só na sua cabeça, né? Será que você não está sendo egoísta, inclusive, né? Já que existem pautas que cabem, né, para todas as mulheres.
E aí é um processo muito doloroso, né? Porque quando a gente está no movimento de esquerda, a gente se entrega, né? A gente abre nossa alma. Então, a gente realmente acredita que ali as pessoas vão compreender as suas dores, né? Que as pessoas vão acolher as suas dores, né? Vão ter empatia com isso, né? Então, eu realmente acreditava que em algum momento a pauta da mulher negra ela ia ser priorizada ali naquela militância, né? Lê do engano, né? Lê do engano. Nunca foi mesmo. Só 20 de novembro ou 25 de julho, aquela coisa mesmo que pontual, né? Então eu precisei romper, né? Não foi um rompimento fácil. Eu precisei romper e aí o primeiro contato que eu tive com as mulheres pretas, que hoje acompanham o Rejane, foi um encontro mágico, né? Foi um encontro que a gente precisava muito. Várias e várias mulheres, assim, cerca de 20 mulheres precisávamos nos reunir e desabafar e falar sobre nossas histórias. A gente não queria estudar teoria, a gente não queria olhar para as teóricas, a gente só queria falar. Falar o que a gente vive, falar o que a gente sente, falar os desafios, né, que estão colocados. E foi esse o momento, né? Foi um momento que a gente catalisou, né, as dores, mas os desafios, né, os avanços. E a gente percebeu como nas nossas narrativas a gente se encontrava, né? Como é que tinham tantas coisas em comum, né? Tantas passagens de vida em comum, mesmo em contextos diferentes, né? Mas tínhamos muitas coisas em comum, inclusive as relações afetivas, as frustrações no trabalho, né? Contas negativas e as dificuldades na infância. Então foram vários encontros, né? Vários encontros de vivências mesmo, né? Foi muito rico. Então, hoje eu caminho com essas mulheres, né? Não são mais as mesmas, o movimento é uma coisa dinâmica, né? Hoje já são outras, mas a gente continua aí nessa caminhada. E aí, por quê, né? Por que a importância da gente se fortalecer enquanto mulher negra, né? Da gente buscar a militância, da gente buscar essa história que é tão invisibilizada, né? Que é tão invisibilizada e esse fortalecimento incessante que a gente busca, né? Para conseguir avançar cada vez mais. A nossa história, né? O apagamento completo, né? Somos mulheres que crescemos sem conhecer a nossa história, né? Quantas pessoas conhecidas brancas a gente conhece que abre a boca para dizer que é descendente de italiano, de espanhol, né? E tal, e vem com várias famílias aí europeias, né? Antecedentes aí. E a gente não pode muitas vezes dizer, não, a minha família, né? Ela veio de, né, África do Sul, ou, né? Angola, sou descendente de. Não, a gente não tem, porque nos foi retirado esse direito, né? De conhecer a nossa história, né? De conhecer a nossa raiz, a gente ter orgulho disso, né? E aí, assim, eu vi até que a Marissa colocou, né, a questão do movimento, né, do Black Lives Matter. E as pessoas às vezes comparam, a gente percebe como, em geral, né, a população, principalmente quem não está dentro do movimento negro, as pessoas às vezes vêm comparar, né, ai, nos Estados Unidos, eles são tão unidos, né, o movimento negro lá é tão atuante, e no Brasil não é. E aí, assim, é muito difícil, porque a gente ouvir, né, quando as pessoas fazem essas comparações, porque muitas vezes parte de uma ideia como se as vivências raciais fossem as mesmas, né? E o Brasil e os Estados Unidos tiveram vivências raciais completamente diferentes, completamente diferentes. A gente teve um processo de escravidão parecidos, realmente, mas o pós-escravidão, né, o pós-abolição, foi completamente diferente. E é aí que entra, né, a questão dos nossos fortalecimentos, né, porque nos Estados Unidos, né, o racismo lá foi o racismo da gota de sangue, né, como Horácio Nogueira já colocava. Ou seja, basta que você tenha uma pessoa negra na família, né, que automaticamente toda a família vai ser entendida como negra, né? Por isso que a gente vê negros da pele bem mais clara nos Estados Unidos e não tem a crise, né, do colorismo. É negro e ponto, né? É negro e ponto final.
Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a gente já fica naquela, né? Porque sem saber, a pessoa também não sabe se reconhece, não se reconhece, né? E entra naquele conflito da dúvida. Por quê? Porque aqui no Brasil o racismo ele se deu através dos fenótipos, né? Então, se instituiu aqui que quanto mais escuro, né, mais escura fosse a pele, e quanto mais traços negroides nós tivéssemos, assim seríamos reconhecidos como negros, né? Isso porque se instaurou aqui no Brasil o mito da democracia racial. Essa miséria que foi na vida da gente, o mito da democracia racial, né? Porque nos ensinou que no Brasil não existe racismo, que no Brasil não existe diferenciação racial, né? Que todo mundo igual, né? Que na verdade houve uma união das três raças, como se tivesse sido, né? De forma consensual, como se, né? Aqui todo mundo vivesse feliz para sempre, índios, negros e brancos, né? Exatamente, o pessoal está comentando aí, né? Graças a alguns intelectuais da época, né? Que aí fez esse desserviço para a gente. Olha, gente, e foi um desserviço tão bem feito, que a gente até hoje está se lascando por conta disso, né? Se instaurou o mito da democracia racial, o combo completo, né? Pós-abolição, uma abolição que não se deu de fato, né? Só no papel, mas a população negra não teve acesso, não teve direito à sua cidadania plena, não teve direito à moradia, não teve direito a emprego, não teve direito a nada. Muito pelo contrário. A política seguinte à abolição que foi implementada foi a política de trazer, né, os imigrantes europeus, porque o Brasil estava muito preto, então precisava dar uma clareada, né? Então trouxe esses imigrantes, os negros, né, saídos da abolição, cada vez mais à margem, cada vez mais sem acesso, né, a um mercado de trabalho, a uma moradia, a qualquer coisa que seja para sobreviver, e cada vez mais jogados à marginalização, né? Leis e várias leis de extermínio mesmo da nossa população, né? Como a gente viu a lei da vadiagem, a proibição da capoeira, a proibição dos terreiros. O homem negro ele não podia sair na rua sem documento, porque ele seria preso, né? Podendo ser morto, podendo ser violentado, né? Então, a gente não só teve a negação do acesso, né, à cidadania, como também toda uma política de uma necropolítica mesmo, né, de extermínio da nossa população por completo, né? Então era um projeto muito bem feito de extermínio, né? A gente libera eles no papel, né? Desonera a família real e tudo, né? Desses encargos todos. E aí a contrapartida disso são políticas de extermínio mesmo, políticas que cada vez mais marginalizem. Então, imaginem um cenário como esse, né, onde a gente assistia a nossa vida passar sobre nossos olhos completamente imobilizados e imobilizadas. Completamente. Né? Você não poder fazer nada, você não poder falar nada, você está tentando resistir com o pouco que se tem. Né? Então, é nesse cenário, né, que essa mulher negra ela tem uma extrema importância, né? Uma extrema importância. Aí a gente voltar um pouco, porque para falar dessas imagens que são construídas para a gente da mulher negra quando a gente é criança, né? Na escola, que é a mucama, que é a mulher negra, né? Que escravizada, né? E como isso são formas de apagamento, de silenciamento e de violência, né? Que a história formal nos deu, né? Nos empurrou goela abaixo. E aí a gente não conhece, por exemplo, grandes histórias de resistência, né? Como a resistência, como foi Luísa Marim na Revolta dos Malês, né? Uma revolta extremamente organizada, né? Alfabetizada, né? Onde eles faziam materiais e entregavam, né? Uma coisa assim bem, nossa. E a gente não ouve, né? Falar sobre isso, por exemplo, né? E era uma forma de resistência a todo um cenário onde essas mulheres negras, elas estavam submetidas, né? Porque elas não eram nem reconhecidas como mulheres, né? Só quando convinha,
quando convinha, elas eram reconhecidas como mulheres. Quando não, elas iam, né, e eram jogadas para o trabalho, a exploração dessa mão de obra, né, lá escrava, lá na agricultura, onde fosse, tanto quanto os homens, né, de uma forma era igual, porque não tinha esse reconhecimento essa diferenciação, né, independente se elas estavam grávidas, se não estavam grávidas, né, muitas tinham que levar seus filhos, senão eles eram mortos ou eram vendidos, não tinham direito nem à amamentação, não tinham direito nem a amamentar, né, então, muitas dessas mulheres, elas não amamentavam, elas não podiam amamentar, para amamentar, por exemplo, os filhos e as filhas das patroas, porque se instituiu um mito bizarro e cruel de que o leite da mulher negra, né, escravizada, era um leite forte e que evitava todas as formas de doença. Então, essa mulher negra, ela foi proibida de ser mãe, ela foi proibida de criar seus filhos, ela foi proibida, né, de maternar, né, ela foi negada a ela a maternagem. Então, muitas se suicidavam, muitas se matavam seus filhos juntos, né, se jogavam dos navios. Então, é importante a gente contar infelizmente, essa parte trágica, para contar resistências, que em meio a isso tudo, essa mulher conseguiu formular muitas formas de resistência, como, por exemplo, através do trabalho das mulheres de tabuleiro, né? Elas eram escravas, mas elas também conseguiam vender seus quitutes, ir para as feiras, juntar algum dinheiro para comprar a sua própria alforria e a alforria de seus familiares, né? Então, a importância da atuação dessas mulheres, mesmo num contexto que parecia impossível de sobreviver. Você olha para um contexto como esse, eu não consigo nem me transportar, porque quando eu me transporto já dói, né? Já dá uma angústia, um sufocamento, uma sensação horrível. Então eu não consigo me transportar definitivamente. Mas aí vamos imaginar que essas mulheres elas conseguiam, né, magistralmente, fazer essa organização. E dava certo, e conseguiram alforriar várias companheiras, várias irmãs, vários familiares, filhos, né, foram a chave, né, a cabeça de toda uma sociedade, foram essas mulheres, né. Então, pensar nessas mulheres, nesse potencial absurdo de organização, né, de solidariedade e de libertação, e mesmo aquelas que estavam dentro, né, das casas das famílias brancas, elas ainda assim conseguiam arrumar formas de resistência, né? Elas conseguiam, através da educação dos filhos dos patrões, elas conseguiam passar adiante, né, a ideia, a cultura afro-brasileira, a cultura africana, né, que era trazida, a forma de falar, né, a forma de afeto, né, então, a gente pensar que essas famílias, elas foram criadas por mulheres negras, né, quem criavam essas crianças eram mulheres negras, né, então, a mulher negra realmente como base, né, aí, base de toda uma sociedade, né, de toda uma formação de uma sociedade. E aí pensar nesse processo, né, de exploração, nesse cenário de exploração e de resistência, mas também de organização. Eu vou pedir licença para apresentar para vocês, porque eu fiz um esquema de apresentação com imagens. Se não for atrapalhar, eu queria apresentar para vocês. Pode ficar à Será vontade. que pode? Vou ver aqui como é que eu sou péssima com tecnologia. Eu vou tentar aqui. Será que é aqui uma janela? Apresentar a tela. Tem essa opção aí. É pelo computador? Isso. Apresentar a tela inteira, é? Eu sou muito ruim, gente, me perdoem. Isso. Não. Apresentar uma janela. E aí, como é que escolhe? Apresentar a janela. Ah, pronto, já está apresentando. Ah, eu acho que eu consegui aqui. Agora parou a apresentação.
meu Deus. Ô, gente, desculpa aqui, viu? Vou conseguir, Não tem peraí. problema. Mas como é que eu coloco a apresentação, vocês sabem dizer? Como é que sobe a apresentação? Oi, Laila, é Lucas que tá falando aqui. Olha, pelo computador você clica aí em apresentar a tela, aí é só escolher a janela do PowerPoint, que aí ela aparece aqui. Ah, escolher a janela, né? Isso, Então eu tenho que abrir antes, né? Peraí. isso, você deixa o PowerPoint aberto, aí na hora que for apresentar é só escolher a janela dele. Entendi. Sou muito atrapalhada. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ai, gente, eu não sei, acho que tá indo aí. Ainda não apareceu. Eu abri aqui. Tenta parar de apresentar e apresentar. Isso, apresentar novamente. Ah, agora, peraí, agora apareceu. Eu acho que agora apareceu, gente. Acredito que esteja carregando ainda. Não, eu jurava que tinha aparecido. Tá bom. É vídeo, Laila? Que aqui só É tá. um PDF. Aqui tá a tela toda preta. Gente. Eu vou tentar mais uma vez, mas se não der certo, a gente viu. Tá bom, né? Aqui não, pra não atrapalhar. É, eu acho que eu não vou conseguir realmente, porque eu não sei fazer isso. Olha, se você quiser enviar pra mim pro WhatsApp rapidinho, eu tento apresentar. Ah, joia, pronto. Então eu vou fazer isso. Enquanto isso, a gente. Gente, eu vou continuar aqui, então, apresentando. E aí, se eu conseguir mandar, aí depois vocês colocam, para não atrasar mais, né? Pronto.
Então, eu queria chamar atenção para o seguinte: esses processos de